Uma das características que eu admiro em João Wesley, o fundador do movimento metodista, é que ele tinha uma fé, uma crença no propósito do ser humano. Ele realmente acreditava na disciplina, ele realmente acreditava no zelo, ele realmente acreditava que nós deveríamos nos esforçar para nos transformar. Tanto que ele concebe, né, ou ele reúne uma compreensão de fé em torno da ideia da santificação. A gente se encontra com Deus, mas a gente é salvo por Deus, mas aí isso é só o começo, né? A justificação, a salvação é só o começo de uma trajetória, de uma jornada, de uma caminhada. Considero ser importante a gente considerar também essa perspectiva do esforço humano, do trabalho humano em prol do seu próprio desenvolvimento. Wesley era um entusiasta disso, frente às dificuldades, sejam da sua vida, sejam frente ao que ele considerava a luta contra o pecado, seja aquilo que ele considerava contra a luta contra o pecado individual ou mesmo contra os grandes males da sociedade. Ele acreditava muito que a gente deveria se esforçar para se transformar, para a gente se transformar pessoalmente e também para a gente transformar a nossa sociedade. E daí nascem aquelas singelas, mas muito poderosas regras do metodismo. As regras do não praticar o mal, do zelosamente praticar o bem e cumprir os mandamentos de Deus. Isso nasce justamente desse esforço de explicar para as pessoas que a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. Por vezes nós nos encontramos numa cultura que justifica muito a falta de sucesso, as dificuldades, eu sou assim mesmo. É, a gente vive hoje, curiosamente também, já falei sobre isso, numa cultura do nada aconteceu, por acaso aconteceu. E essa perspectiva de John Wesley, ela vem para nos mostrar assim, sim, muitas coisas acontecem, às vezes a gente tem que deixar acontecer, faz parte da vida, mas também existe algo que depende do nosso esforço, do nosso zelo. É interessante que numa fase da vida a gente exige isso, por exemplo, dos filhos, né? Você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas chega um momento em que a gente, é assim mesmo. Então, sim, é preciso alcançarmos a sabedoria para entendermos o quanto que a gente tem que deixar a vida me levar, mas ao mesmo tempo o quanto que a gente tem que tomar as rédeas da situação e a gente assumir a responsabilidade. As regras do metodismo, essas três regras, né, elas nos ensinam um pouco disso. E uma palavra que eu sempre gosto de destacar é essa, às vezes é traduzida por diligentemente, zelosamente fazer o bem. Ou seja, ter disciplina, ter zelo, né, ir atrás para buscar e quem sabe assim, mediante a graça de Deus, mediante a vontade de Deus, alcançar êxito nesse nosso trabalho e ainda mais na transformação da nossa própria vida, transformação às vezes de algo na nossa família, nos nossos relacionamentos e também até mesmo no nosso mundo. Um grande abraço do Pastor Pedro para você, um grande abraço da Igreja Metodista na Lapa.